Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e hoje falando sobre a vida espírita. Estamos no capítulo 6º e o subtítulo é Relações de Além-Túmulo. Nós falamos um pouco a respeito desse assunto no programa anterior, você pode assistir. Estamos falando de como os espíritos se relacionam no plano espiritual, das ordens de espíritos, eles se comunicam, os espíritos bons, os espíritos imperfeitos, os espíritos superiores, existe um contato entre eles, o que acontece no plano espiritual. Então tudo isso você já viu no programa anterior e hoje estaremos dando continuidade. Eu sou Solange Godoy junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Vai uma uvinha aí? Quer uma? Tá gostosa, tá muito boa. A doutrina espírita é como essa parreira, como essa uva deliciosa que você utiliza e se beneficia com a seiva, com aquilo que enriquece a vida. É o símbolo da vida, não é mesmo? E é por isso que nós estamos na Boa Nova, levando esse mesmo sabor até cada um de vocês. Graças ao empenho de muitos trabalhadores, você às vezes se queixa assim, ai, eu estou sozinho, ninguém gosta de eu estou abandonado, Deus, por que você fez isso, deixei eu sozinho? Olha quanta gente não é para deixar você sozinho, olha lá, quem que é, Solange, que está aqui? A equipe é boa, é muito grande, olha lá, é o Rogério Palma, o Valdeci Lourenço, Adriano Rodrigues, a Regina Prata e a Margarete Parpinelli. Ah, só esses 5, mas eu e a Solange já são 7. Como é que você pode estar sozinho? Todo mundo aqui fazendo o que pode para você ser feliz. Sem contar toda a equipe da TV Mundo Maior, da Toda Rádio Boa Nova, que é um grupo enorme fazendo com que a coisas produção, positivas cheguem até vocês. Você tem ideia de como é uma estrutura dessa para manter 24 horas, programação variada, diversos comunicadores, quantas pessoas estão fazendo tudo o que podem para que você tenha esperança, para que você faça o bem, como Deus criou você para isso, não é mesmo? E é por isso que a gente também lembra você. Por que você não ajuda a Fundação André Luiz através das suas diversas ações no bem, como é o caso de se tornar amigo? Do Clube Amigos da Boa Nova. Participe do Clube Amigos da Boa Nova. Você é esse instrumento do bem na Terra. Basta ligar no 0800 12 18 38. Faça sua inscrição, sua contribuição, na quantia que você desejar. Tudo isso vai ajudar a que muitas pessoas recebam coisas positivas. Você pode ser esse instrumento do bem na Terra. Isso mesmo. Vamos continuar o tema das semanas anteriores, não é? O do nosso último programa, o programa 92 que nós fizemos aqui, já estava falando das relações de além-túmulo. Estávamos vendo os bons e os maus, eles se estão misturados, como Lembra é que eles da se relacionam, história, não é dos mesmo? lápis, se você não sabe disso, vai lá olhar, vai Olha assistir. o nosso programa anterior. Lembrei agora. Então, tava demorando. Vai lá. Né? O Também. Rogério ficou assustado quando... Põe a Solange aí, Rogério. Põe a Solange, ela vai dar um aviso. Vai lá. Aí Vamos apareceu, lá o dedão. Aí ele ficou assustado, que nem a Fernandinha fez a primeira vez. Aí a Fernanda jogou na minha câmera. Põe na minha aqui. Aí, você, tá vendo? Põe o seu joinha. Agora eu também vou. Agora é a mão da Solange, ó. O seu joinha é importante para a TV Mundo Maior, para o nosso programa, porque isso é uma forma de você mostrar que você gostou, mas também compartilhe. Mande para os seus amigos o endereço, fale que está tendo o programa. Aí o Facebook da TV Mundo Maior você está vendo na tela. O YouTube da TV Mundo Maior você pode acessar, você pode também divulgar. Não é só o nosso programa, são todos os programas que a TV Mundo Maior realiza, a Rádio Boa Nova realiza. Então, você pode participar disso. E assim, você, ao curtir, ao compartilhar, ao comentar, você está ajudando também a que aqueles que fazem o programa vejam que vale a pena, que é bom, que o que estão tentando fazer, ok? Muito legal, poder estudar junto também, chamar a turma, vale a pena. Eu queria até convidar também para um outro detalhe, Solange, que eu estava esquecendo. Agora nós temos o nosso programa, eu e a Solange fazíamos um programa de rádio, não é? Um programa Alegria de Viver, desde 2006. Agora ele também é programa de TV. O programa Alegria de Viver, que a TV Mundo Maior está exibindo, ele estreia sempre nos domingos, um novo programa, e depois é reprisado durante a semana. Você pode ouvir a gente
e assistir a gente agora, Isso. contando o que, Solange? Nossa, agora nós estamos fazendo a leitura e o comentário num livro que é muito especial. O livro Boa Nova, que é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. E esse livro, ele retrata passagens da vida do Mestre, passagens de Jesus com seus discípulos, as pregações, as experiências que foram vivenciadas, as histórias que Jesus contou, tudo isso explicado com muito carinho, numa obra que é primorosa. Então você pode assistir na TV Mundo Maior e também pode ouvir na Rádio Boa Nova, porque ele continua a ser também um programa de rádio. Rádio ou TV, você não pode deixar de assistir, tá bom? Agora a gente vai para o primeiro slide, aquele que nós já apresentamos no programa passado, que fala das relações de além-túmulo. Ali estão os espíritos amorosos, os espíritos amigos, endereçando-se para a Terra, nesse esforço de iluminar a humanidade. Essas relações que acontecem depois que a gente passa da vida física para a vida espiritual. Só para ilustrar, André, esses pelo jeitão, assim, olhando, parece que já são espíritos, né, de uma segunda ordem superior, espíritos benevolentes, de sabedoria, aquele grupo que está chegando, né, espíritos do bem, melhores. Bons espíritos. Agora a gente vai para o slide 2 com a pergunta 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Qual é a natureza da relação? O que significa isso, hein, Solange? Natureza? Como será que poderíamos interpretar isto? O que você acha? Como ocorre, né, a natureza entre os bons e os maus espíritos? Como essa relação acontece? Né? Como eles se relacionam, bons e maus espíritos? Existe alguma relação entre eles? Eles têm algum contato? Não têm? Fica cada um na sua? Como no programa anterior, cada um fica na sua caixa de lápis e ninguém se comunica? Então, essa natureza desse relacionamento que Kardec quer saber. E aí a gente já pode ver a resposta, André? Para que serve, né? Os bons se relacionam com os maus com que finalidade? Não é? E os maus querem se relacionar com os bons para quê? Então, essa natureza, se ela é positiva, se ela é indiferente, como que é que os espíritos se relacionam? Vamos então, como a Solange já explicou tudo bem explicadinho, vamos agora para a resposta dessa questão 280, nesse slide. Os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Olha lá, é uma missão. Então, os bons fazem o que um bom faz, né? Você não pode imaginar um bom fazendo maldades, não é mesmo? Porque se você vê alguém que é bom fazendo coisa ruim, você vai dizer, não é tão bom quanto eu pensava. Ou seja, ele também é mau. E não é possível combinar muito o bem com a maldade. Porque a bondade, ou ela é apenas uma fantasia mal disfarçada da maldade. Tem muita gente maldosa que se disfarça de bonzinho, para conseguir a confiança, para vender coisas, não é mesmo? Então, tem muito vendedor de produtos que falam só as coisas boas do produto e não falam nunca dos defeitos. E depois que vendeu mesmo, aí o cara se manda, aí a pessoa fica com o abacaxi lá, já pagou, o abacaxi, ele que se vire. Já paguei, já pagou, o dinheiro já entrou, agora o problema é dele. Né? Então, o bem não poderia fazer o mal, não é mesmo? Agora, é claro que se você trabalhar com questões absolutas, isso é complicado, porque o bom é bom, o mal é mal. Mas, como nós temos esse meio termo, né? Temos espíritos de ordens variadas, existem alguns em que já desenvolveram a bondade em certas áreas, mas ainda não conseguem avançar tanto nas outras. Há uma mistura entre o que é branco e o que é negro. Não é? Então, nós temos várias cores, às vezes, dependendo da área do nosso caráter, onde nós ainda não avançamos muito, elas são mais escuras. Então, o mundo espiritual está explicando que os espíritos bons, em todas aquelas áreas em que eles já se destacaram na bondade, eles procuram fazer o quê? Eles procuram ajudar aqueles que não estão como eles, que não são tão bons como eles. Isso é tão sério que os espíritos colocam como uma missão. Não é, eu ajudo quando quero ou posso. Não, é uma missão desses espíritos bons. Auxiliar que os demais possam se elevar também. Agora, se isso é assim, é importante você pensar com você mesmo. Qual é a sua natureza? Porque se você é uma boa pessoa, você tem essa mesma função. Deveria estar fazendo isso.
E se você não está fazendo isso, é talvez porque você não seja tão bom como estamos pensando que somos. É uma forma, e é isso que eu quero realçar quando faço essa comparação, é uma forma de nós nos autoavaliarmos. Se nós nos preocupamos em ajudar todas as pessoas, apesar de sermos pessoas com problemas, se nós temos esforço para melhorar o que somos e ao mesmo tempo ajudar pessoas piores a se tornarem melhores, estamos cumprindo uma tarefa nesta área. Agora, se nós não queremos fazer nada por ninguém, se achamos bem que pouco que sofram muito, e nós vamos cuidar do nosso interesse e os outros que se danem, nós não somos diferentes deles. São os maus que pensam assim. Os maus que veem o erro e falam, deixa que ele sofra, é bom que sofra bastante. Enquanto ele está sofrendo, eu estou aqui gozando, o problema é dele. Essa maldade que faz a gente ser indiferente, faz a gente ser egoísta, é uma marca da nossa inferioridade. Por isso que, quando você vai lá na questão número 100, a partir da escala espírita, você vai encontrar os espíritos neutros. Os espíritos neutros estão na terceira ordem. Uhum. Quem são os espíritos neutros? Você tem aí, Solange, a São lembrança? aqueles que não fazem nem o bem, nem o mal. Eles são, sabe gente morna? É gente morna. Eu não faço nada, desde que não mexam comigo, tá tudo bem. Eu não preciso nem fazer o bem nem o mal, para mim tá tudo bem. Gente morna. E veja só, não é só porque eles não fazem nada. Eles fazem o mal como fazem o bem, dependendo das suas conveniências. Eles são gente morna, mas eles não querem dizer que eles são pessoas que não fazem nada. Eles fazem. Os espíritos neutros, assim chamados lá na terceira classe ou na sétima classe dos espíritos imperfeitos, na terceira ordem, né? Uhum. Eles estão lá. Por quê? Porque eles não são nem muito bons para só fazerem o bem, nem muito maus para só fazerem o mal. E eles se inclinam, seja para os bons, seja para os maus, segundo os seus interesses. De manhã fazem o bem, de noite fazem o mal. Eles têm esta postura não definida. Do mesmo jeito que uma palavra sai da boca para abençoar, 5 minutos depois sai uma maldição, sai um xingamento, sai uma calúnia. Como é possível que do mesmo encanamento, que é a nossa glote, que é a nossa garganta, imagina na sua casa, na sua cozinha, você tem água pura para lavar as verduras e de repente alguém dá descarga lá e os dejetos da descarga saem na pia. Imagina, na mesma pia, do mesmo cano. É um absurdo isso, onde já se viu? Mas é isso que a gente faz com a nossa garganta. Porque nós, muitas vezes, conduzimos-nos como espíritos neutros, esses que não são nem muito bons só para falarem o bem, nem muito mal só para fazerem o mal, e que fazem uma coisa ou outra sempre que for conveniente. Então, uma hora a gente reza, outra hora a gente xinga. Uma hora a gente fala a verdade, outra hora a gente mente. E sai tudo pelo mesmo cano, que é a nossa garganta. E vem de nosso coração, ou seja, dentro de nós está uma mistura. Portanto, o que os bons fazem? Eles tentam ajudar os que são maus, os que não têm ainda avanço, não é obrigá-los, mas é para ilustrá-los, é para fortalecê-los nas virtudes. E assim eles ajudam a transformá-los em criaturas melhores. E mesmo esses espíritos considerados neutros são espíritos imperfeitos, na verdade. Eles estão na terceira ordem, os mais atrasados. Não é, Solange? Exatamente. Eles estão lá na ordem dos ralé, né? Lá são só melhores do que os... Melhores não, eles estão numa outra categoria em relação aos espíritos da segunda impuros, ordem. Os espíritos impuros, que são os piores. Os levianos, que são quase os impuros. E os pseudo-sábios, que são os orgulhosões. Depois vem eles. Ou seja, a natureza da sua fraqueza é um pouco menos ruim do que a dos outros, mas eles também estão lá entre os espíritos imperfeitos. Não é? E isso vale para a gente pensar onde é que nós estamos. É. Né? Agora, será que se os bons tentam fazer o bem e os maus tentam fazer o quê, Solange? O que você acha? Essa pergunta Kardec fez. Porque os espíritos, já está na pergunta 281, olha lá, 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por quê, né? Olha só, se os espíritos bons querem ajudar os espíritos maus a deixarem de ser maus, o que fazem? Qual é o serviço dos espíritos maus? Você acha que é fazer o bem? Não é? Não é lógico isto. Né? O cara é pedreiro, vamos supor. Qual é a função do pedreiro? Fazer pão? Não. O pedreiro faz parede, cimento. Qual é a função do padeiro? É fazer cimento? Não, é fazer massa. Mas não é massa de concreto, é massa de pão, de trigo. Que às vezes tem cada pão duro. Que parece concreto. Mas o que acontece é que você vai ver que os espíritos melhores tentam ajudar os que não são tão bons. Mas os espíritos que são maus,
Eles não podem fazer o bem. Veja só. O mal não pode fazer o bem, sob pena de não ser mal. Ou sob pena de o bem que está fazendo ser mentira, ser um engodo, ser uma maneira de iludir. Não ser bem, né? Não ser o bem. Portanto, não ser o bem. Então, o mal, e é isso interessante, porque eu já ouvi falar, por exemplo, que existem instituições que durante tais dias na semana se reúnem para fazer o bem. E outras, em outros dias da semana, se reúnem para fazer o mal. Eu também já ouvi. Não é? Para fazer o mal. Como é possível que se faça o bem ou faça o mal, às vezes no mesmo ambiente? Ou médiums em casas religiosas que se prestam a servir, seja a um tipo de entidade, seja a outro, por gosto. E ela pode ajudar ou pode atrapalhar. Então, estas são realidades incompatíveis com os espíritos que são bons e muito mais incompatíveis com os maus espíritos, porque os maus espíritos não querem fazer nunca o bem. É por isso que Kardec perguntou isto aqui na pergunta que você vai ver de novo na tela. A pergunta 281 do slide 4. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Eles gostam disto, é prazeroso para eles. Qual é o motivo disso, Solange? O Rogério vai colocar para nós a resposta no slide 5. Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir o quanto possam os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros sintam aquilo que eles mesmos experimentam. Não veem o mesmo entre vós? Vocês não veem assim entre vocês mesmos na Terra? É a história do caranguejo. Conhece aquela história do caranguejo? O caranguejo japonês e o caranguejo brasileiro. O cara estava passeando na feira e encontrou um homem que vendia caranguejo. Tinha duas panelas. Uma panela que estava escrito caranguejo japonês. E ela tinha uma tampa e em cima da tampa tinha uma pedra. Aí a outra panela estava escrito caranguejo brasileiro. E não tinha tampa nenhuma. Aí o cara olhou os caranguejos brasileiros, estavam todos eles lá dentro. Aí ele olhou, eu queria ver o japonês, mas por que o senhor tampa aqui o japonês? Ele não é caranguejo? Aí o cara disse para ele, não, mas é que esse caranguejo japonês. Aqui é japonês. Mas qual é a diferença? Bom, o caranguejo japonês é assim. Quando eles veem que eles estão na panela, um fica embaixo, o outro sobe em cima dele, o outro sobe em cima dele, o outro sobe em cima dele e vai ficando tudo pesado. Os que estão mais embaixo aguentam o peso da pilha inteira, acabam até morrendo. Mas quando eles chegam no topo, os outros caranguejos usam aquilo como escada e fogem tudo da panela. Então a gente tem que deixar ela tudo fechada. Porque senão a gente não vai encontrar mais caranguejo, só os que morreram lá embaixo para se sacrificar para os outros. Ah, é? Mas e os caranguejos brasileiros? Ah, não. Esse daí, quando um começa a subir para sair, o outro vem e puxa ele pela perna. Aí o outro tenta passar, vem o outro e puxa. Eles não se organizam, então não precisa de tampa. É claro que é uma brincadeira entre a disciplina japonesa e a competitividade nossa, porque existem virtudes e defeitos em todos os povos. Porém, o que os espíritos estão respondendo aqui é que os invejosos não querem que os outros progridam. Querem sempre ser pedra de tropeço. Não desejam ver a felicidade dos outros, porque eles não querem ter esforço para se tornar melhores, mas eles também não querem que alguém desfrute do que está conseguindo graças ao seu próprio trabalho. Então é muito comum os espíritos encarnados se tornarem paredes para que os outros não consigam. É a história do carimbinho no papel, sabe? A pessoa precisa pôr um carimbo, aquele papel vai dar direito do outro a conseguir uma indenização maravilhosa, mas só falta o carimbo. E então a pessoa do carimbo fala, ai, hoje eu não vou não, eu estou cansado. Quanto será que ele vai me pagar para eu pôr o carimbo? Afinal, ele vai ganhar muito. Não, não é o carimbo que vai dar o direito para ele. O carimbo é apenas uma formalidade. O direito ele já tem, mas a pessoa é importante. Então, ai... Ou então em família, Solange, como é comum as pessoas cobrarem custos altos para serem compreensivas, para serem generosas, para não... O que você vai fazer se eu deixar você passear? Se você quer ir no futebol, o que você vai fazer para você ir no futebol? O que eu quero que você vai me dar? Ou seja... É uma tentativa de trocar coisas. Passa o cartão aí. Não tem problema, você pode ir desde que eu possa fazer o que eu tenho vontade também. Você vê que há uma competitividade entre os maus. Os maus nunca ficam felizes quando os outros melhoram. É por isso que muitas vezes os espíritos aconselham a gente a que nós não contemos aquilo que estamos conseguindo para os outros. Porque muitas vezes você está feliz
de alguma coisa boa está acontecendo com você, você conta para o seu amigo. E seu amigo fala assim, nossa, que legal! Ai, que raiva. Por que não foi comigo? O que será que esse cara fez? Com quem que ele dormiu para conseguir essa vantagem? O que será que ele está conseguindo? Ele está vendendo droga, não é possível. Quer dizer, é uma vibração horrível. Apesar da pessoa dizer de cara lavada que ela está feliz. Nossa, estou tão feliz por você. Então os espíritos dizem sempre para nós, tenham o cuidado. Quando uma coisa é boa que está acontecendo com você, evite de comentar, porque você nunca sabe o que vai dentro das outras pessoas. E é natural que elas sejam assim. Não é que o problema está nelas, é a evolução delas. Então, é melhor que você desfrute com você e às vezes você conte só para o seu pai ou para sua mãe, porque eles vão ficar felizes, do que você ficar espalhando para todo mundo como uma autoexaltação. Ai, como eu sou bom, olha o que eu consegui. Você vai ter muito problema. Então, os espíritos imperfeitos, os espíritos atrasados, os espíritos maus, eles não querem a felicidade dos outros, eles querem que os outros sofram, por gosto. O caranguejo não quer que o outro saia, quer puxá-lo, porque ele não pode sair. Olha, eu vou contar uma história aqui que pouca gente sabe. Nós tivemos na Terra, no Brasil, na década de 20 do século passado, um grande cientista. Um grande cientista, pesquisador que fez a pesquisa e desenvolveu todo o sistema da doença de Chagas. Este cientista, ele foi reconhecido internacionalmente. Tanto que se deu ao barbeiro, né, a enfermidade, o nome dele, mal de Chagas. Ele foi uma pessoa tão reconhecida que o seu nome foi indicado para receber o Prêmio Nobel de Medicina. Imagina, um cientista do terceiro mundo, um país atrasado na época, como era o Brasil, ter um cientista que fez toda a etiologia da doença, estudou desde a transmissão, o início, até o seu final, como que se transmitia, como que passava pelo hospedeiro, como chegava no homem. Ele foi então indicado. E você sabe que fizeram? Médicos brasileiros escreveram cartas para o Prêmio Nobel não ser concedido para ele, por inveja. Fizeram um movimento para se opor à concessão do Prêmio Nobel para Carlos Chagas. Então você vê como a mesquinhez humana, o ciúme, a inveja, produzem esses males. E se nós temos comportamentos semelhantes, ou seja, nós não elogiamos as pessoas que conquistam boas coisas, nós não aplaudimos, não reconhecemos, não falamos bem delas, porque isso dói, né? Dói. E é mais ou menos o que os espíritos estão respondendo. Por que os espíritos inferiores querem produzir mal na vida dos outros? Porque eles têm inveja. Eles queriam estar onde os outros estão por seus méritos, mas eles não querem ter o esforço. Então, ao invés de ajudá-los, eles querem puxá-los para baixo. Eles querem passar a perna. Eles querem diminuir, eles querem denegrir. Eles não querem construir. Querem que os outros se sintam como eles mesmos, medíocres, apequenados. E então, Kardec vai à pergunta 282. Esta que você vai ver na tela, no slide 7. Como os espíritos se comunicam entre si? Agora Kardec está querendo saber, né? Já que ele já viu que os bons fazem o bem e os maus, por inveja, querem fazer o mal. Então agora, entre eles, como é que os espíritos se comunicam? Falando, pensando, por gesto, por libras, né? Que a gente hoje vê muita gente né, nas transmissões ao vivo, pessoas fazendo aqueles gestos, os sinais, né? Explicando o que está sendo falado. Como que os espíritos se comunicam entre si? Vamos ver a resposta logo a seguir. Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento. Como para vocês o ar o é do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo ao outro. Olha que coisa interessante. Os espíritos não precisam da palavra. E aqui eles estão falando em termos genéricos. Estão falando em termos que possam ser entendidos como o funcionamento desse modo de transmissão de ideias, não é? Os espíritos não precisam falar, porém falam, não é? Falam.
Porque há espíritos que não estão ainda desenvolvidos o suficiente para captarem apenas o pensamento através dessa transmissão a qual ele está citando, que é a do fluido cósmico universal. Imagina você um aquário, você tem na sua casa às vezes um aquário. Todos os peixes estão lá dentro. E assim, eles sabem o que está acontecendo no ambiente do aquário, mas os peixes não veem a água. A água é transparente. Eles apenas vão para lá e vão para cá porque alguma coisa faz com que eles fiquem leves. E eles vão para cima, vão para baixo, eles vão, descem, sobem, comem, tudo dependendo da água. Só que qualquer coisinha que bata na água, isso eles sentem. Você sabe que os peixes, eles têm uma linha bem na lateral do seu corpo, uma linha de receptores que mostram os movimentos da água, os impactos. Então, você, quando está ali, você, fazendo qualquer barulho, aquela reverberação pela água chega até o peixe, imediatamente quase. E o peixe então reage. É tão impreciso isso, Solange, que vocês conhecem um passarinho chamado martim pescador. O martim pescador, ele fica lá em cima, no galho, e fica olhando onde está o peixe. E ele vem então dar um mergulho, e com aquele bicão comprido, ele vai atingir o peixe. Mas olha, os peixes se defendem do martim pescador, sabe como? Eles têm uma reação instintiva. Não é nem instintiva, é uma autônoma. Eles nem pensam, né? Não há um impulso. Quando eles sentem que houve alguma coisa entrando na água, a vibração chega até essa linha de sensores e o peixe faz isso assim, ó, ele vira, ele curva. Imediatamente, onde ele estiver, ele faz tum, ele curva para tentar fugir do bico. Isso foi se desenvolvendo para fugir de predadores. E eles usam exatamente a reverberação que acontece neste campo em que os peixes se encontram, nesse ambiente, que é o que os espíritos estão falando aqui do fluido cósmico universal, como o transmissor da comunicação constante dos espíritos. A gente poderia imaginar, André, que é como se nós aqui estivéssemos envolvidos num líquido. Esse fluido seria como a água. Como a água é para os peixes, esse fluido seria o nosso oxigênio. Energia. Se você tirar o oxigênio, a atmosfera, você não ouve nada. Tanto que nós não temos ruído no espaço. No espaço não tem a atmosfera para fazer a propagação do som. Então, se você imaginar que o fluido cósmico universal é como essa atmosfera, e o que um fala lá, você escuta aqui, mesmo que você não esteja vendo, você sabe que tem alguém pelo ruído. É o som que vem de molécula, de átomo, e átomo vem reverberando pelo espaço até chegar no nosso ouvido. Do ponto de vista vibratório, o fluido cósmico universal é como se fosse essa atmosfera. E ele faz isso com o pensamento. É que isso que é legal. E o nosso pensamento vai reverberar, ou seja, aquilo que a gente pensou vai caminhar por essas ondas, vamos dizer assim. Solange, no programa passado, volta aqui na geral, Rogério, por favor. No programa passado, nós falamos do André Luiz, quando ele passou uma semana na casa dele e ele viu a mulher dele com outro marido, a sua memória é totalmente escorraçada da família, ninguém podia falar do nome dele, nem as filhas. Mas ele vê que o rapaz o seu concorrente, vamos dizer assim, estava doente por causa de 2 obsessores ou 3, muito encarniçados. E André Luiz, ele vê aquilo e ele pensa, nossa, bem que ele podia morrer mesmo, porque ele me tirou a família, me tirou a esposa. Mas ele se sente tão modificado moralmente que ele não tem mais coragem de fazer o mal. Então, ele precisa dar um jeito de resolver aquilo, porque agora ele se vê como, entre aspas, né, a primeira ação protetora daquela família que já não é mais dele, como posse. É a sua irmã, a sua esposa. Seus filhos são seus irmãos. Aquele segundo marido também é seu irmão. Mas ele não sabe o que fazer. É a primeira vez que ele saiu de nosso lar, está sozinho. Não tem o ministro Clarencio, não tem a enfermeira Narcisa. Então o que ele faz? Ele não sabe, ele não pode chegar lá e conversar com os espíritos, ele não sabe. Então ele se põe a orar. Ele se lembra de Narcisa, lá em Nosso Lar. Ele está no Rio de Janeiro. Narcisa está na cidade de Nosso Lar, acima, a quase 80 quilômetros, entre 80 e 100 quilômetros acima do Rio de Janeiro. Não existe telefone celular, não existe fio, não existe fibra ótica, não existe nada. Ele se põe a orar. E ele fica pensando na Narcisa. Narcisa, eu preciso de você, me ajude, eu estou aqui, não sei o que fazer, eu te suplico, vem aqui me ajudar, me socorre. Não dura 20 minutos, alguém toca o ombro dele. Esse alguém era Narcisa. Você me chamou? Ela ouviu aonde ela estava.
Ela estava lá trabalhando nas câmaras de retificação. Ela estava com seus compromissos junto daqueles que ela estava cuidando. Mas chegou uma solicitação pelo fluido cósmico universal gerado pelo pensamento de André Luiz, que ela então precisou desvencilhar-se dos seus compromissos, arrumar alguém para ficar fazendo o que ela estava fazendo e descer imediatamente para ver com ele o que ele queria. É exatamente esse o veículo do pensamento. E é assim que os espíritos se comunicam, desde que eles já estejam sabendo disso, não é? Quando eles não sabem, eles ficam batendo cabeça, eles ficam precisando que alguém fale com eles, que eles precisam escutar, como se eles estivessem num corpo. E é então, desta forma, que os espíritos elevados se ligam entre si. Eles não precisam falar, eles pensam. Isso nós vemos muito nas obras de André Luiz, Sim. que o instrutor está ouvindo o pensamento dos seus alunos, e antes que eles externem o pensamento, o instrutor já responde. Vamos então ver a pergunta 283. seguinte? Vamos lá. Os espíritos podem reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem se ocultar uns dos outros? Interessante essa pergunta. Você pode agir assim? Eu não quero que o espírito saiba o que eu estou pensando. Eu vou dissimular. Eu vou ficar fazendo de conta que eu quero sabonete, quero bucha, mas na verdade eu quero... Vou pensar num sorvete pinga, de chocolate. Pinga, eu quero bebida. Isso. Será que eu consigo fazer o pensamento enganar ele ser de tal forma confuso que engane eles? É a pergunta de Kardec. Alguém pode disfarçar seu pensamento para se ocultar dos outros espíritos? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Não. Para eles tudo está a descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornarem-se invisíveis a outros espíritos, se julgam útil fazê-lo. Ou seja, alguns espíritos podem se tornar invisíveis, e geralmente são os espíritos mais avançados que podem se tornar invisíveis aos outros espíritos mais atrasados. Estão em dimensões diferentes, seu estado vibratório é outro. Porém, para os espíritos entre si, principalmente para os espíritos perfeitos, nada está oculto. Nada. Eles sabem tudo. Eles sabem o que está acontecendo. Antes que a pessoa conte, antes que o espírito relate, eles sabem, eles conhecem tudo o que está acontecendo. Eles podem estar longe, mas eles se veem assim, mesmo à distância, se eles quiserem. Porém, existem estas exceções quando há necessidade de um espírito não se tornar visível a outros pela sua pesquisa, pelo aquilo que ele vai tentar ajudar. Ele precisa primeiro estar tomando conhecimento de como estão aqueles que estão num nível inferior para depois se fazer visível. Então, neste caso, esta comunicação pode sofrer esse tipo de alteração, não imediata. Porém, os espíritos superiores, eles têm sempre conhecimento daquilo que está acontecendo com os espíritos de densidade menor. A gente vê isso, né, André, em vários exemplos dos livros de André Luiz, quando ele está no plano espiritual estudando uma determinada situação junto com um orientador, muitas vezes eles estão vivenciando, vendo o que está se passando na cena, no plano espiritual, e aqueles espíritos que estão envolvidos no drama não reconhecem, não notam a presença do André Luiz e do instrutor. É isso mesmo. Inclusive, esta é uma das cenas no nosso programa O Espírito da Letra, que está sendo apresentado também aqui na TV Mundo Maior, que estamos lendo o livro Entre a Terra e o Céu. Quando eles estão ali lendo, na casa de Antonina, vendo um velhinho que está lá, o Leonardo Pires, um espírito que está vivendo na casa, o espírito não os vê. Não está vendo eles estão vendo o espírito. O espírito, André Luiz chega perto para estudar a mente, descobre que o velhinho está vivendo no tempo da Guerra do Paraguai ainda. Ele está procurando a grande mulher, a mulher amada, a Lola. Então ele não está vendo os espíritos que o estão estudando. Porém, chega um determinado momento que eles se tornam visíveis. E eles aparecem ao nível vibratório que o velhinho pode ver. É interessante essa lembrança, Solange. Então procure o nosso programa O Espírito da Letra. Você vai poder sempre acompanhar essa história e ver estes exemplos que estamos citando. Esse exemplo aí no livro Entre a Terra e o Céu, você vai encontrar, não sei qual capítulo, mas... É logo no começo, do quinto, sexto capítulo, você vai ver isso lá no livro. Vamos para a próxima pergunta, André? Vamos lá, vamos em frente. 284. Como os espíritos que não têm mais o corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam?
É interessante, porque o corpo ficou no cemitério. Então eles pensam assim, eu sou fulano, mas será que eu sou fulano? Eu não tenho corpo, como é que eu vou saber? Já que eles não têm o corpo, como é que eles se distinguem? É uma pergunta bastante útil do ponto de vista de nós pensarmos como vamos nos perceber do outro lado, quando nós estivermos no momento de voltar à nossa consciência plena, não é, Solange? Uhum. E aí, o que os espíritos vão responder? Vamos dar uma olhada. Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Já pensaram? Antigamente o povo achava que morreu, virava um fantasma. Uhum. Virava um lençol flutuando, assim. Né? Alguns, inclusive, eram o Pluft, o fantasminha, ele era desenhado desse jeito, né? Já pensou se todo mundo virasse o Pluft, um fantasminha, a gente ia ter que andar com placa com nome, né? Com nome de identificação, porque ia todo mundo ficar igual. Se todo mundo virasse uma fumacinha, também não haveria como nos identificarmos, não nos veríamos. Será que os outros iriam identificar a gente? Como é que a gente ia identificar outros? O corpo no cemitério morreu. E a alma? E é exatamente pela alma que a gente se identifica. Porque nós temos o corpo base, o corpo primordial que vai modelar o corpo físico. E que sobrevive ao corpo físico, que é o nosso perispírito. Quando você dorme e sonha com uma pessoa, você não sonha com um fantasma, não sonha com um foguinho, não sonha com um lençol flutuante. Você sonha com uma forma, não é mesmo? E é uma forma de uma pessoa que você conhece. Você pode não saber, não falar com ela, mas de longe você a vê. Você sabe que foi o seu pai, você sabe que é seu amigo que morreu, você sabe que é um parente querido que agora está num ambiente onde você está. Você não falou com ele, mas você o vê. Então, como é que você identifica esta pessoa? Porque ela tem uma aparência. De onde veio essa aparência? É exatamente a aparência que a sua mente propiciou, a mente do espírito desencarnado propiciou a sua forma do perispírito, que é este corpo bioplásmico, esse corpo de energia mais sutil, de uma matéria menos densa, que dá esta modelagem. E que quando a gente vai reencarnar, ele sofre uma adaptação para ser o modelo, a forma do futuro corpo. E ele nos acompanha no crescimento e ele mantém as nossas aparências até o processo da desencarnação. Então você vai vendo que é através de, como ele disse aqui, este modelar do perispírito que nós vamos identificar quem nós somos. Nossa individualidade se constata pelo perispírito, que faz os seres uns diferentes dos outros, como o corpo nos faz diferentes uns dos outros na Terra quando estamos vivos. Então, é bastante interessante o perispírito como essa ferramenta. Eu creio que nós, inclusive, já estudamos o perispírito em outras partes do Livro dos Espíritos, partes anteriores. Vale a pena você ir procurar isto nos programas mais antigos, ok? E agora, Solange? Pergunta 285, slide 12. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo? Ou seja, quando a gente vive junto na Terra, aí todo mundo morre. Vamos para o outro lado. O pai reconhece o filho, vai encontrar o filho lá? Se esse negócio do perispírito é assim, a gente vai se ver. Nossa, você é o fulano, eu te vi na escola quando a gente era criança, agora você está aqui, eu não sabia que você já tinha vindo. Vai haver esse reencontro? Isto é bom, isso é uma coisa necessária. Se nós não tivéssemos uma forma física que guardasse a nossa personalidade, pelo menos naquele período evolutivo em que nós estamos, como seria para nos reencontrarmos? Se todos fôssemos o Pluft, o fantasminha, como que nós iríamos saber quem é quem? Que o pai é o pai, que o filho é o filho, ou foi o filho? Como que haveria isso? Então, a pergunta de Kardec está condizente com aquela primeira, a anterior. Isso. Como que nós vamos nos identificar? É possível, então, e isto é um consolo para todos os pais e filhos. Quando nós vamos para o outro lado, seja durante a vida física, durante o sono, ou quando a gente desencarna, estarão lá aqueles que nós amamos e você vai se lembrar deles, você vai reconhecê-los. Você vai saber que eles são aqueles que você gostou. E então os espíritos vão responder nesta sequência de uma forma bastante direta. Sim. Se reconhecem, Sim. O filho reconhece o pai o filho, o amigo reconhece o amigo. E assim de geração em geração. Nós vamos nos reconhecendo sempre. Por quê? Pela reencarnação,
nós vamos formando famílias, grupos cada vez maiores. E estes grupos já viveram juntos. Ora como esposa e marido, ora como filho e filha, ou irmão, ora como amigos. Afins. Os afins, Então, isto vai de geração em geração e nós vamos nos ajudando, vamos progredindo em conjunto para que todos possam também se apoiar e receber apoio. É muito interessante, mas logo no mesmo slide nós temos uma pergunta na sequência. Como os homens que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Bem, estiveram juntos. Como que eles vão se reconhecer do lado de lá? Eles se conheceram na Terra, eles estiveram em experiências comuns e agora estão do outro lado. Como é que eles se reconhecem? É a pergunta que Kardec faz. Dá para saber mais ou menos como que a gente foi? Vamos supor, eu vivi uma vida e 2 vidas atrás eu tive um amigo. Agora eu estou do lado de lá, mas eu não fui meu amigo desta vida. Faz 300 anos que eu encontrei com ele. O que aconteceu, né? Como é que eu vou saber quem ele era, né? Que ele já mudou, se tornou fulano, já agora tem uma outra vibração, ele tem uma outra aparência. Isso. Como é que eu vou saber que é ele? Vamos ver no slide a resposta que os espíritos nos dão. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. Nós, então, vamos identificar nesta historiografia, através do perispírito, através dessas linhagens, nós vamos ver como se estivéssemos lendo um livro. Fulano de tal morreu. Isso está acontecendo no livro Entre a Terra e o Céu, que eu acabei de dizer aqui. Eles vão se falando. Eu chamo fulano de tal, e aí vem o fulano. Eles invocam os seus passados, os próprios espíritos que estão como personagens principais. E eles vão contando, vão revivendo isto. Esta resposta você encontra claramente como exemplos dados no livro Entre a Terra e o Céu, que nós estamos estudando no nosso programa, O Espírito da Letra. Vai lá, assista isso, você vai ver. Ou então pegue o livro, vai lendo, vai ver que interessante. E agora, estamos nos aproximando do final do nosso programa, mas também queremos os nossos últimos slides. Vamos lá? Vamos lá. Pergunta 286. A alma, deixando seus despojos mortais, vê imediatamente seus parentes e seus amigos que a precederam no mundo dos espíritos? O que você entende, Solange, dessa pergunta? Deixa a pergunta na tela aí, Rogério, por favor. Está querendo saber se a alma, quando o espírito sai do corpo, deixa seu corpo, imediatamente ele vai encontrar as pessoas, os parentes desencarnados, os amigos que partiram antes dele. O que acontece? Será que é dessa maneira, é imediatamente que ele vê esses espíritos que morreram antes dele? Nós temos então que pensar naquilo que nós já estudamos neste programa. Nós já estudamos o que acontece com a alma logo depois da morte, não é? Será que o espírito saiu do corpo, já está todo mundo lá esperando, batendo palminha, ele abraçando, eu sou fulano, estou chegando de novo, que bom que você veio me ver, ai que alegria, é uma alegria reencontrar você. Será que ele já tem essa capacidade plena? Alguns até podem ter, mas será que todos possuem? Isso tudo nós já estudamos, quando falamos lá da perturbação espiritual. O que acontece com os seres quando desencarnam? O período da perturbação. Vamos ver como resposta do último slide o que os espíritos nos dizem? Imediatamente não é sempre a palavra, pois como dissemos, ela precisa de algum tempo para se reconhecer e sacudir o véu material. Ou seja, eles vão encontrar sim com os seus amigos e os seus desafetos. Porém, a palavra imediatamente que Kardec utiliza na pergunta não é sempre a melhor palavra para designar esta circunstância. Porque dependerá muito da maneira pela qual o espírito se preparou durante a vida para a morte. Quanto mais estamos apegados à matéria, mais leva tempo para sacudirmos este véu material do nosso pensamento, da nossa mente. E ele bloqueia a nossa visualização lúcida do outro lado. Então é a mesma coisa quando você está num ambiente muito escuro e seu olho está adaptado à escuridão e você de repente sai no claro. Você não consegue enxergar direito, você não sabe quem está lá. Você se sente ofuscado. Não é um ofuscamento visual, isto que se refere aqui à resposta.
Mas a perturbação que se segue ao processo da desencarnação pode durar de alguns minutos a algumas décadas. Veja só. O espírito pode ficar confuso até mesmo por décadas, sem entender o que aconteceu com ele, se ele estiver muito preso às coisas do mundo físico. Portanto, não é imediatamente que ele consegue visualizar. Agora, é muito mais rápido quanto menos ele seja preso às coisas materiais. Então é um bom exercício, né? Nós nos desapegarmos. Exatamente. E nós temos que nos desapegar Já do tempo. começar a treinar. Nós temos que nos desapegar do tempo, porque estamos chegando no fim. Isso mesmo. Não é? Passa depressa, não é Deixar mesmo? um convite para vocês, se vocês quiserem aprender mais, um convite para você estudar o livro Entre a Terra e o Céu, no programa O Espírito da Letra. E Aqui além na TV desse... Mundo Maior, todo domingo ele vem, todo sábado, às 4 da tarde, tem um programa novo, que é reprisado durante a semana. E também deixamos o convite para você estudar conosco, aprender, ler e ver os comentários do livro A Boa Nova no programa Alegria de Viver. Que eu e a Solange seja na rádio, fazemos seja na TV Mundo Maior. Na rádio e na TV de domingo. Então no sábado é o Espírito da Letra, no domingo é o Alegria de Viver. E de terça-feira, de 15 em 15 dias, é o nosso programa. Estamos aqui com o Espiritismo Sem Mistério. Tá ficando sem mistério para você? Escreve pra gente, participa dos nossos programas, manda o seu joinha, compartilhe, né? Agradeça a Mundo Maior, apoie o esforço de toda esta Fundação André Luiz, que tenta melhorar a Terra para que o mundo possa ser mais depressa uma casa de paz, de harmonia entre todos nós, não é mesmo? Participe do Clube Amigos da Boa Nova, ligue pra gente, 0800 12 18 38. Sua participação é muito importante. E nós nos vemos daqui 15 dias, no próximo Espiritismo Sem Mistério. Um abraço. Até lá. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.